Olha, gente, eu tenho o privilégio de receber aqui e ter 5 minutos com Tibério Dalto, que hoje será homenageado, agraciado aqui em Cabrobó. Ele que tem essa história, esse histórico de sair de Cabrobó, ver e vencer. A gente já conversou algumas vezes com o Tibério sobre essa história dele, sobre desde quando ele saiu menor de idade para os Estados Unidos, para batalhar e para vencer. Mas, Tibério, te pergunto, hoje chegou o dia de você ser homenageado na sua cidade, ser agraciado aqui nesse espaço que a gente está gravando, que é a Câmara de Vereadores. Primeiro, como é que você se sente estando em Cabrobó e chegando aqui como... Eu tenho que usar essa palavra mesmo, como uma estrela de Cabrobó. Eita, seja bem-vindo, Tibério. Obrigado. Eu me sinto assim, muito alegre e honrado, né? O reconhecimento aí da cidade de Cabrobó. Eu que saí daqui com um pouco mais de 5 anos de idade, mas nunca perdi a raiz, nunca perdi a minha essência de Cabrobó, né? De como cidadão cabraboense. Eu sempre venho, visito, até no momento que eu fui embora para os Estados Unidos. Mas mesmo na minha ida para os Estados Unidos, o primeiro lugar de quando eu recebi minha documentação americana, que me deu a oportunidade de ir e vir, o primeiro destino foi Cabrobó, foi quando eu voltei, isso foi em 2008. Então, uma das primeiras cidades aqui eu cheguei para visitar, para mostrar ao meu povo que eu estava aqui, foi Cabrobó. E hoje, assim, estou muito honrado, muito feliz, minha família está toda aqui, né? Meu pai, minha mãe, meus amigos estão vindo aí de Petrolina para homenagear e prestigiar esse momento tão especial para mim. Tibério, você hoje tem, eu te falava nas nossas outras conversas, que você acaba sendo um cara que tem um perfil inspirador, né? E você é uma pessoa simples, eu percebo que você é um cara humilde, apesar da projeção que você tem. Mas como é que você vê essa questão de hoje você também ser uma inspiração para outros jovens, para outros cabroboenses, para outras pessoas que talvez, rapaz, será que eu consigo vencer se um dia eu sair daqui para batalhar? Ou se eu tentar aqui mesmo, será que dá certo? Como é que você se sente sendo também para muitos hoje uma inspiração? Eu assim, me sinto feliz que eu estou passando essa imagem, né? Então é gratificante para mim saber que eu estou passando esse tipo de imagem. Não, persistir, ter foco. Então, eu não tinha essa noção, até que muita gente vinha falar, não, você inspira, a sua história é inspiradora, a maneira de como você saiu, do que você faz hoje, inspira muita gente e a gente sente orgulho disso, certo? Quando eu saí do Brasil, e não que o Brasil não tivesse capacidade de... Eu acho que quando você tem determinação, quando você põe foco em alguma coisa, independente de qualquer lugar que você esteja, você vai conseguir, certo? E o conseguir não é conseguir financeiramente, não é nada financeiro. É o conseguir de saber que você está fazendo a diferença, está servindo para alguma coisa, certo? Como é que eu digo? Então, assim, a mensagem que eu posso deixar para as pessoas é que não deixe de acreditar e persistência. Na realidade, eu decidi sair do Brasil e num dos encontros em Nova York com os parlamentares, sentei na mesa com o ex-juiz, né, o ministro Joaquim Barbosa. Sim. E a gente conversando, ele me apelidou até de Pernambuco. Chamar você de Pernambuco, gostei. Ele perguntou da minha história, perguntou de onde eu era, eu falei que era daqui, de Cabrobó, tudo, o que é que você está fazendo? Eu estou fazendo isso, conversei um pouco da minha história, e ele pegou na minha mão, estava assim, ele botou a mão em cima da minha e falou, Pernambuco, eu tenho só uma coisa para lhe dizer, esses 20 minutos que eu conversei com você aqui, qualquer lugar do mundo que você fosse, você venderia seu peixe, porque é de você. Você não precisa sair do Brasil para chegar aqui nesse país e fazer, não. Se você estivesse lá, com essa mesma cabeça, esses 10 minutos de conversa que eu tive com você, você crescia em qualquer lugar. Então, parabéns por isso é inspirador. Gente, o Tibério é uma das principais referências em automação residencial do mundo hoje. Ele não está só no Brasil, fiquei sabendo que ele fez projetos lá na minha terra também, em Salvador, e daí por diante. Mas hoje, Tibério, você está sempre se reinventando, eu fico acompanhando você nas redes sociais, você está sempre buscando, e hoje você vai atrás de desafios. Alguém te oferece assim um projeto que parece impossível de realizar e você diz, não, vamos lá, você pensa. Dos projetos que você realizou até hoje de automação, para quem não conhece um pouquinho o seu trabalho, qual foi o mais desafiador até hoje? Já me fizeram essa pergunta e
assim, o desafiador foi chegar no Brasil, depois de eu estar lá, e vir para o Brasil e pensar em todo o material, o design, a arquitetura aqui é diferente, é tudo muito diferente de lá. Sim, Então, sim, esse sim, foi sim. já um desafio, mas um desafio que não me impôs medo algum. Não, se eu consigo fazer aqui, eu consigo fazer em qualquer lugar. Até porque as estruturas das casas americanas são bem diferentes São das bem diferentes brasileiras. daqui, né? Aqui a gente gosta muito de alvenaria, aquela Alvenaria. coisa. Lá na região que eu tô é muito frio, é tudo de madeira. Então, e eu cresci no meu meio lá dentro, né? Não foi aqui no Brasil. No Brasil eu adaptei a maneira daqui, mas Ou seja, é mais desafiador é mais desafiador aqui, né? A gente pensa muito mais aqui e o desafio de também a gente não ter todo aquele suporte, não ter todas as empresas que a gente usa lá aqui no Brasil, é um pouco de desafio. Porém, eu nunca encarei isso como um desafio. Eu não vejo desafio, eu não tenho limitações. Eu acho que Sei não, acho que você gosta dos desafios. eu meio que me sinto prazeroso em encarar essas situações, certo? E é costume dizer assim, quando você começa a botar limite em algumas coisas, isso é muito, não sei se eu vou conseguir, você já está meio que fracassando o seu pensamento, né? Que fraqueja seu corpo. Então eu não penso isso. Não, vou para frente, tem que dar certo. Se dá certo aqui, como dirigir um carro. Quem dirige um carro vai dirigir um trator, um caminhão, vai ter um segmento um pouco diferente, mas a direção do barco é a mesma, né? Orgulhos, pessoas para quem, se você puder citar, porque tem também o sigilo profissional. Pessoas que você já disse assim, ó, fiz um projeto para fulano, isso aqui foi bom, agregou para mim. Pessoas que você, pensando rápido assim, rapaz, eu fiz um projeto para ciclano. Que você destacaria assim, dos projetos que você executou de automação? Olha, eu, assim, de cara eu tenho que mencionar Jô Soares, que foi Sim. uma pessoa a quem fiz Você sempre cita, né? Cito, foi uma pessoa a quem eu fiz um trabalho para ele, uma coisa muito simples, no apartamento dele em Nova York. E nessa mesma conversa que a gente está tendo de história, ele ficou um cara muito agraciado comigo, com história, com minha capacidade. E ali eu era um pequeno fazendo um bico, né? Eu trabalhava para empresa e... Muito no início ainda, né? Bem no início, assim. Em Nova York eu já tinha esse know-how, porque eu trabalhava, eu era gerente de uma empresa. Porém, eu não tinha a minha empresa ainda, mas fazia o chamado bico por fora, né? Sim. E nos bicos foi onde eu encontrei Jô Soares, eu fiz um pequeno trabalho para ele, depois fiz um trabalho maior, e essa conversa que a gente está tendo, ele falou, poxa, Tibério, é muito interessante essa história, e foi ele quem me convidou para vir no programa a primeira vez. Né? E aí eu fiquei até chocado, até recusei isso, não tenho capacidade para isso, tem muita gente que, não, você tem uma história diferente. Ele viu o potencial em você tem uma coisa diferente, eu gostaria de ter a honra de ter você lá. Né? Então eu fui, me preparei, e foi ali de onde ele me deu a oportunidade de falar das minhas origens, de onde eu sou, de Cabrobó. Foi em 2012, foi minha primeira aparição na televisão, no programa dele, ó, aquele sofá tanto concorrido e sonhado por muita gente. Você vê ele, Deus levou ele, e muita gente ficou sem poder sentar naquele sofá que merecia estar ali muito mais do que eu, né? Vamos dizer assim. E para mim ele é uma referência, porque foi ele quem me ajudou a abrir laços aqui no Brasil de pessoas que me conheceu. E muita gente que me procurou, que uma das pessoas, o primeiro trabalho que eu fiz no Brasil foi para Bruno Araújo, que na época ele era o deputado federal do estado de Pernambuco. Sim. Que hoje é presidente do PSDB, se eu não me engano, né? E a gente virou, de clientes, viramos muitos amigos. Somos grandes amigos, eu e Bruno. Certo? Bruno está muito feliz de estar sabendo que eu estou aqui em Cabrobó. Foi meu primeiro, e quando ele falou, Tibério, quando eu vi, eu cheguei em Brasília muito tarde, fiquei sem dormir, liguei a televisão e aconteceu de estar você. Mas o que me chamou a atenção foi a história do cabraboense nos Estados Unidos. Não foi o que você faz. Então, o que me chamou a atenção e que me fez eu ligar para você vir fazer a minha automação, foi sua história, não era o que você fazia. Porque o que você fazia, eu tinha muito conhecimento, inclusive fora dos Estados Unidos, fora do Brasil, nos Estados Unidos, e eu poderia ter escolher qualquer outra eu poderia empresa. ter escolhido a empresa local do Brasil, uma empresa, inclusive eu conversei com uma empresa, se eu não me engano, foi na Argentina, que conversei, mas o que me agraciou foi a sua história. Então, também outra pessoa, referência aqui, a quem me deu muitos clientes, que inclusive ele foi quem me passou o João Roma, o ACM, que indicou, né, fez o boca a boca. E daí foi, né? Para fechar, voltamos ao fato. Gente, a gente está gravando essa conversa com o Tibério justamente aqui na Câmara. Você está vendo o pessoal aqui arrumando para a sessão logo mais, né? Daqui a pouco, onde o Tibério vai ser agraciado com a medalha que
premia os cabroboenses que conseguem realizar algo fora de Cabrobó, que saem dessa cidade e conseguem vencer, né, conseguem a sua realização profissional e representam Cabrobó onde estiver. Cabrobó tem hoje uma representação, tem outros brasileiros também nos Estados Unidos, mas o Tibério acabou sendo essa referência. Que mensagem você deixa para os cabroboenses? Que mensagem você quer passar para as pessoas nesse dia em que você vai ser homenageado aqui, nesse local, Sala Epaminondas Hipólito Lima, Câmara de Vereadores? Eu espero que toda a população de Cabrobó estejam felizes por esse merecimento que a Câmara de Vereadores decidiu me dar, né, que seja uma honra para ele. Não, foi um merecedor. Eu não estou aqui porque eu apareci no Jô Soares, eu não estou aqui porque eu apareci na televisão, eu acho que eu estou aqui pela história de onde eu saí, as raízes que meus pais têm aqui dentro de Cabrobó. Meu pai é um filho de Cabrobó, a gente tem família aqui que gera empregos dentro de Cabrobó, o meu sogro, e não foi por acaso, né? Não foi, não, ele é porque ele está lá, vamos dizer assim, ficou conhecido e vamos dar esse prêmio para ele. Não, gente, teve uma história, eu acredito que estudaram isso para me agraciar com essa medalha, e eu fico muito honrado. E a mensagem maior que eu posso ter já é o seguinte: seja onde for, aqui em Cabrobó, no Brasil em si, onde você almejar ir, a essência da vida é mostrar suas raízes e primeiramente agradecer a Deus, né? Botar Deus à frente de tudo e as outras coisas Ele concederá, né? Então, é isso, é família, é a raiz. Eu não fui para os Estados Unidos buscar recursos, eu não fui para os Estados Unidos, eu saí do Brasil na realidade para dar uma qualidade de vida melhor a meus pais que estavam passando uma grande dificuldade no Brasil, certo? Então essa foi minha missão, e dessa missão minha família toda hoje mora lá, e graças a Deus eu não me arrependo de nada. Não foi fácil, porque não existe nada fácil, tá? Não foi fácil, muita gente, não, porque está lá, tem mais oportunidade. Não, eu tive a oportunidade de Deus me colocar na minha cabeça e eu ir até lá, tá? Tal quanto eu poderia ter tido a mesma oportunidade de ter escolhido para ir para São Paulo. Como eu já tinha uns familiares lá, foi para lá que eu fui, mas chegando lá não foi fácil. A língua totalmente diferente. Então a única coisa que eu sabia era o exit, que era a saída e entrada, eu não sabia mais nada. Isso aí foi grande dificuldade. Porém a gente vence, então a gente não pode deixar que a dificuldade seja maior do que a sua conquista, do que você almeja, né? Dificuldade todo mundo tem. Agora basta a gente ter foco, dedicação e superar tudo isso, né? E mais uma vez é Deus. Deus, a gente tem as falhas, mas Deus está ali com a mão estendida. A gente é quem escolhe sair, né? A mão dele está ali protegendo. Então, segue ali embaixo da mão dele, foco, e vai dar certo para todo mundo. E obrigado à população de Cabrobó por ter recebido muitas mensagens positivas e bonitas de vocês. Tibério, sempre agradecer a generosidade que você tem comigo. Sempre que você tem oportunidade a gente conversa. Eu faço questão sempre de trazer o seu case de sucesso, porque eu acho que é realmente positivo. Falo isso sinceramente, né? Independente do cunho jornalístico. Te agradeço mais uma vez com essa generosidade e a gente aguarda você para conversar mais vezes. Eu botava só uma vírgula aqui e de repente as redes sociais passam uma coisa, né? Uma imagem, não, que ele vive lá em Nova York, isso. E eu quero dizer que a mesma pessoa que eu fui no Brasil e sou no Brasil, eu sou lá fora e sou em qualquer lugar. Eu hoje sou um dos caras que lavo o melhor banheiro dentro de casa, sou eu, certo? Lavo o prato, eu chego em casa, eu não tenho uma empregada dentro da minha casa, né? Cadê a esposa para perguntar? Cadê? Eu não tenho. Ah, a Eduarda tá aí? Chama a Eduarda aí. Então, eu não tenho uma profissional dentro de casa que ajuda, não. É eu e minha esposa, e quem lava um banheiro melhor. Isso é tudo muito normal. Sim. Tá? E outro, lá naquele lugar a gente aprende a ser humilde, que aquilo ali é muito normal, certo? Eduarda, quer fazer? Parece aqui, ele está dizendo que ele lava banheiro, é verdade? Tá dando. Eduardo é que não deixa ele mentir sozinho. Mente com ele, brincadeira. Mas muito é bom. isso. Obrigado pela oportunidade, obrigado mais uma vez a todos. Esse foi Tibério Dalto, que hoje será homenageado aqui com a medalha de honra por ser essa referência de Cabrobó para o mundo, tá bom? Amém. E fica esse exemplo, Amém. esse case pra gente, tá bom, gente? Obrigado pela atenção. Obrigado, um beijo a todos.